Sua ingrata. Essas duas palavras ecoaram como um tapa no rosto de Isadora Monteiro Duarte na lua de mel. Isso mesmo que você ouviu. O homem que ela havia acabado de casar, que prometeu amor eterno diante de Deus e de todos, olhou nos olhos dela e disse com frieza: sua ingrata. Enquanto outras recém-casadas viviam momentos de romance em Cancún, Isadora chorava sozinha no banheiro de um hotel 5 estrelas. Ignorada, desprezada, tratada como um peso. Mas a história não termina aí. 3 anos depois, essa mesma mulher faria o Brasil inteiro parar para ouvi-la. E o homem que a chamou de ingrata? Bem, ele descobriu que algumas mulheres não se vingam. Elas apenas evoluem. Conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E se você está gostando, deixa o seu like agora, porque isso ajuda muito o nosso canal a continuar trazendo histórias verdadeiras como essa. Vem comigo que essa história vai te emocionar do começo ao fim. Isadora Monteiro Duarte sempre foi o tipo de mulher que passa despercebida em uma sala cheia de gente. Não porque fosse sem graça, não, mas porque ela tinha aquela discrição que só as pessoas profundas têm. Aquela calma de quem observa mais do que fala, de quem sente mais do que mostra. Nascida em Florianópolis, Santa Catarina, Isadora cresceu com os pés na areia e o coração cheio de sonhos simples. Filha de seu Paulo, um pescador de mãos calejadas e alma generosa, e de Dona Helena, professora aposentada que escrevia poesias nas horas vagas, ela aprendeu desde cedo que o amor verdadeiro era feito de lealdade, respeito e coragem. A família não tinha luxo, mas tinha dignidade. E foi assim, entre o cheiro de mar e os livros empilhados na estante da sala, que Isadora descobriu sua vocação: contar histórias. Ou melhor, desvendar verdades escondidas. Ela se formou em jornalismo e, aos poucos, foi construindo uma carreira sólida. Nada de fama, nada de holofotes. Isadora era do tipo que preferia investigar nos bastidores. Escândalos corporativos, corrupção política, esquemas que ninguém queria que viessem à tona. Seu trabalho era sério, respeitado e perigoso. Mas, por mais corajosa que fosse no trabalho, Isadora guardava um lado frágil quando o assunto era amor. Ela acreditava naquele tipo de romance que a mãe contava, aquele que dura, que resiste, que escolhe ficar mesmo quando tudo fica difícil. E foi acreditando nisso que ela conheceu Renato Albuquerque Prado. Foi em uma entrevista 3 anos antes de tudo desmoronar. Isadora havia sido designada para cobrir uma matéria sobre filantropia empresarial em São Paulo. O tema: construtoras de luxo que supostamente investiam em projetos sociais. O entrevistado? Renato, herdeiro do poderoso Grupo Prado Engenharia, uma das maiores construtoras do país. Quando ela entrou no escritório dele, no alto de um prédio espelhado na Avenida Paulista, sentiu o impacto. Renato tinha 36 anos, porte atlético, terno impecável e aquele jeito confiante de quem nasceu sabendo que o mundo estava aos seus pés. Ele a recebeu com um sorriso largo, apertou sua mão com firmeza e disse: "Você deve ser a jornalista que vai me fazer parecer um herói, não é?" Isadora riu sem graça, mas algo naquele homem a desarmou. Talvez fosse o charme. Talvez fosse a atenção que ele deu a cada pergunta dela. Talvez fosse apenas solidão disfarçada de encanto. A entrevista durou 2 horas e no final ele fez o convite. Que tal continuarmos essa conversa em um jantar? Sem gravador, sem perguntas difíceis, só nós dois. Isadora hesitou, mas aceitou. E assim começou. O namoro foi rápido, intenso. Renato a levava para restaurantes caros, hotéis luxuosos, eventos onde ela se sentia completamente fora do seu mundo. Ele a apresentava como minha jornalista, com aquele orgulho que parecia genuíno. Isadora, acostumada com a simplicidade de Florianópolis, ficava encantada e, ao mesmo tempo, perdida naquele universo de aparências.
Renato sabia exatamente o que dizer. Sabia quando elogiar, quando proteger, quando fazer Isadora se sentir especial. E ela, que nunca havia sido tratada como prioridade por nenhum homem antes, se entregou completamente. Em 6 meses, ele pediu ela em casamento. Foi em um restaurante na cobertura de um hotel, com vista para a cidade iluminada. Ele se ajoelhou, abriu uma caixinha com um anel que brilhava mais do que qualquer estrela e disse: "Você é a mulher mais real que já conheci. Case comigo." Isadora mal conseguiu responder. As lágrimas falaram por ela. Os preparativos do casamento foram um turbilhão. A mãe de Renato, Dona Silvia, uma mulher elegante e fria, assumiu o controle de tudo. Escolheu o buffet, as flores, o vestido, os convites. Isadora mal teve voz, mas ela não se importou. Afinal, pensava ela, o importante era o amor. O resto era detalhe. A cerimônia aconteceu em uma mansão nos Jardins, em São Paulo. Mais de 300 convidados. Um evento que parecia ter saído de uma revista de luxo. Isadora, com o vestido branco que Dona Silvia escolheu, caminhava pelo corredor de pétalas de rosas, sentindo que estava vivendo um sonho. Seu Paulo, ao lado dela, apertava o braço da filha com força. Ele não disse nada. Mas Isadora sentiu. Havia algo no olhar do pai, uma preocupação que ela preferiu ignorar. Quando chegou ao altar e viu Renato esperando, sorrindo, ela teve certeza. Aquilo era real. Aquilo era para sempre. Sim, eu aceito. As palavras saíram com convicção. E naquele momento Isadora acreditou que estava começando a melhor fase da sua vida. A festa foi grandiosa. Champanhe francês, orquestra ao vivo, bolo de 5 andares. Todos diziam que eles eram o casal perfeito. Ele, o empresário bem-sucedido. Ela, a jornalista talentosa e bonita. A combinação ideal. Mas casamentos não se sustentam em aparências, e Isadora ainda não sabia disso. No dia seguinte à cerimônia, eles embarcaram para Cancún, a lua de mel dos sonhos, segundo o roteiro que Renato havia planejado. Resort 5 estrelas de frente para o mar do Caribe, suíte com hidromassagem, café da manhã servido na cama. Tudo perfeito, tudo milimetricamente preparado para impressionar. Isadora entrou no avião radiante, segurava a mão de Renato e imaginava os dias que viriam. Passeios de mãos dadas pela praia, jantares à luz de velas, mergulhos no mar cristalino, noites de intimidade e promessas sussurradas. Ela havia sonhado com aquilo a vida inteira, mas a realidade começou a rachar já no voo. Renato passou as 5 horas de viagem respondendo e-mails no notebook. Quando Isadora tentou puxar conversa, ele murmurou: "Depois a gente conversa, amor." "Tenho que resolver umas coisas urgentes." Ela tentou não se importar. Afinal, ele era um empresário importante. Tinha responsabilidades. Ela entendia. Ou pelo menos tentava entender. Quando chegaram ao resort, Isadora ainda guardava esperança. O quarto era deslumbrante. A vista de tirar o fôlego. Ela abriu a janela, sentiu a brisa quente do Caribe e sorriu. Virou-se para Renato, pronta para viver o momento. Mas ele já estava de volta ao notebook. "Renato, a gente acabou de chegar. Deixa o trabalho um pouco de lado?" Ele levantou os olhos impaciente. "Isadora, você não entende. Tem uma licitação importante acontecendo. Eu não posso simplesmente desligar." "Mas é nossa lua de mel. E eu estou aqui, não estou?" A frieza na voz dele cortou, mas Isadora engoliu o incômodo. Talvez fosse só o cansaço da viagem. Talvez amanhã fosse diferente, mas amanhã foi igual. E o dia seguinte também, e o outro, e o outro. Renato passava horas trancado no quarto com o celular colado na orelha. Quando saía para a piscina, levava o notebook.
Quando Isadora sugeria um passeio, ele dizia que estava cansado. Quando ela tentava um momento de carinho, ele desviava. Era como se ela não estivesse ali, como se fosse invisível. E o pior, quando ela tentava reclamar, ele revertia tudo. Dizia que ela estava sendo dramática, que não entendia a pressão que ele sofria, que devia ser mais compreensiva. Até que no 5º dia, Isadora não aguentou mais. Isadora acordou naquela manhã com um peso no peito. Mais um dia sendo ignorada pelo próprio marido em plena lua de mel. Ela olhou para o lado e viu Renato já sentado na varanda, café na mão, olhos grudados na tela do celular. Respirou fundo. Levantou da cama. Colocou um vestido leve e tentou, mais uma vez, construir um momento. Bom dia. Pensei que a gente podia fazer aquele passeio de barco hoje. O que você acha? Renato nem ergueu os olhos. Hoje não dá, Isadora. Tenho reunião por videoconferência às 10. Mas estamos em Cancún, estamos de lua de mel. Ele suspirou. Aquele suspiro cansado de quem está lidando com algo inconveniente. Você acha que o dinheiro que paga esse resort cai do céu? Alguém tem que trabalhar. A frase veio como um soco. Mas Isadora tentou se controlar. Não queria brigar. Não queria estragar mais ainda. Tudo bem, então eu vou sozinha. Faça o que quiser. E foi exatamente isso que ela fez. Desceu para a praia, pegou uma cadeira debaixo de um guarda-sol e ficou ali, olhando o mar. Outras mulheres passavam de mãos dadas com seus maridos. Casais riam, se beijavam, tiravam fotos. E Isadora? Isadora estava sozinha. As lágrimas começaram a cair sem que ela conseguisse segurar. Mas ela limpou rápido. Não queria que ninguém visse. Não queria que ninguém soubesse que a lua de mel dela era um fracasso. Voltou para o quarto horas depois. Renato ainda estava na varanda, agora falando ao telefone em voz baixa. Ela entrou no banheiro, tomou um banho demorado e tentou se acalmar. Quando saiu, ele estava finalmente desconectado. Pronto, agora a gente pode aproveitar o dia. Isadora olhou para ele incrédula. Renato, já são 5 horas da tarde. E daí? Ainda dá tempo de jantar. Vamos naquele restaurante mexicano que você queria. Ela não queria mais, mas foi. Porque ainda guardava uma esperança boba de que as coisas pudessem melhorar. O jantar foi silencioso. Renato comia enquanto checava o celular a cada 2 minutos. Isadora mexia na comida, sem fome. Quando a conta chegou, ele pagou e disse: Viu? Eu te trouxe para jantar. Está reclamando de quê? Isadora não respondeu. Apenas voltou para o quarto em silêncio. Mas naquela noite, algo dentro dela quebrou. Quando Renato foi tomar banho, ela ficou sentada na cama, olhando para a mala dela ainda meio arrumada no canto do quarto, e uma pergunta martelava na cabeça. O que eu estou fazendo aqui? Foi quando o celular dele acendeu em cima da mesinha de cabeceira. Isadora olhou. Não era da conta dela. Ela sabia disso, mas algo a puxou. Uma intuição. Um pressentimento que ela vinha ignorando há dias. Ela pegou o telefone. A tela mostrava uma mensagem nova. O nome: Cláudia Ramos. Isadora conhecia esse nome. Cláudia era a assessora de imprensa do Grupo Prado, uma mulher elegante, bem vestida, que sempre estava ao lado de Renato em eventos corporativos. Mas era só trabalho, certo? Ela clicou na mensagem. Amor, conseguiu se livrar dela hoje? Estou com saudades. O coração de Isadora parou. Ela rolou a conversa para cima, tremendo. E o que viu a destruiu. Mensagens de semanas atrás, mensagens de antes do casamento, mensagens íntimas, promessas, planos, risadas. E mais, Cláudia perguntando se ele realmente ia mesmo casar com aquela jornalistinha. E a resposta dele: é só uma formalidade. Minha mãe insistiu. Mas você sabe quem eu amo de verdade. Isadora leu aquilo 3 vezes. 4, 5.
Como se ler de novo pudesse mudar o sentido, mas não mudava. A verdade estava ali, crua e cruel. Ela não era a esposa. Era a idiota. Ouviu o chuveiro desligar. Renato estava saindo do banho. Ela, em pânico, fechou as mensagens e colocou o celular de volta no lugar. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele ia ouvir. Renato saiu do banheiro de roupão, secando o cabelo. Você está bem? Está pálida. Isadora engoliu seco. Estou bem, só cansada. Ele deu de ombros e se deitou ligando a televisão. Mas Isadora não dormiu naquela noite. Ficou deitada, de olhos abertos, sentindo o mundo desabar em câmera lenta. Cada palavra que ele havia dito a ela nos últimos meses soava agora como mentira. Cada promessa, falsa, cada sorriso, teatro. E ela, ingênua, tinha acreditado em tudo. No dia seguinte, Renato acordou tarde. Isadora já estava de pé há horas, planejando. Ela sabia o que precisava fazer, mas precisava ter certeza, precisava de provas, porque uma parte dela, por mais doloroso que fosse, ainda duvidava. Ainda queria acreditar que havia um engano. Esperou ele sair do quarto para mais uma reunião urgente na piscina, e então voltou ao celular dele. Dessa vez, tirou fotos das conversas. Todas. Cada mensagem comprometedora. Cada declaração. Cada traição registrada ali. Suas mãos tremiam enquanto fazia isso, mas ela sabia que precisava daquilo, precisava da verdade documentada. Quando terminou, guardou o celular dela e respirou fundo. Agora era hora de decidir. Ela podia confrontá-lo ali mesmo, gritar, chorar, fazer um escândalo. Mas para quê? Para ouvir mais desculpas? Para vê-lo inverter a situação e colocar a culpa nela? Não. Isadora Monteiro Duarte era filha de pescador. Tinha coragem no sangue e sabia que algumas batalhas não se vencem com grito. Se vencem com silêncio. Ela abriu o notebook, entrou no site da companhia aérea e comprou uma passagem só de ida para Florianópolis. Não usou o cartão dele, usou o dela. Porque não devia nada, não queria nada, só queria sumir. Arrumou a mala em silêncio, enquanto Renato ainda estava na piscina, provavelmente conversando com Cláudia. Deixou a aliança em cima da cama, ao lado de um bilhete curto. Não sou mais sua esposa. Nunca fui. Boa sorte com sua formalidade. Pegou a mala, saiu do quarto e foi direto para a recepção. Pediu um táxi para o aeroporto. E enquanto o carro se afastava do resort, Isadora olhou pela janela e viu Cancún desaparecer. Ela não chorou. Ainda não. Porque chorar significaria aceitar que tinha perdido algo. E ela não havia perdido, havia escapado. Mas a dor estava só começando. No voo de volta, sozinha entre desconhecidos, Isadora finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Silenciosas, pesadas. Cada uma carregando um pedaço do sonho que ela tinha construído e que agora estava em cacos. Ela não sabia ainda. Mas aquele era o começo de algo, não o fim. Era a morte de uma Isadora ingênua. E o nascimento de uma mulher que o Brasil inteiro ainda conheceria. Isadora chegou em Florianópolis no meio da madrugada. O aeroporto estava vazio, silencioso, como se o mundo inteiro tivesse pausado só para ela processar a dor. Pegou um táxi e deu o endereço da casa dos pais, sem dizer uma palavra. O motorista tentou puxar conversa, mas ela só olhava pela janela, vendo as ruas conhecidas passarem embaçadas pelas lágrimas que teimavam em voltar. Quando o carro parou em frente à casa simples de portão verde e jardim cheio de flores que a mãe cuidava com carinho, Isadora respirou fundo. Eram 4 da manhã. Ela não tinha avisado que voltaria. Não tinha avisado nada. Tocou a campainha. Uma vez. 2. Até que a luz da varanda acendeu e Dona Helena apareceu de camisola e cabelos soltos, com o rosto preocupado. Isadora,
Meu Deus, filha, o que aconteceu? Isadora não conseguiu responder. Apenas se jogou nos braços da mãe e desabou. Ali, no batente daquela porta, ela chorou tudo o que tinha segurado no avião. Chorou a humilhação, chorou a traição, chorou a ilusão que tinha sido o casamento. Helena não fez perguntas, apenas abraçou a filha com força, acariciando seus cabelos como fazia quando Isadora era criança e voltava da escola machucada. Entra, filha, entra, você está em casa agora. Seu Paulo apareceu na sala, ainda sonolento, mas o semblante endureceu assim que viu a filha. Ele sabia. Não precisava de palavras. Um pai sempre sabe quando a filha está quebrada. Ele te machucou? A voz do pescador saiu rouca, controlada, mas com uma raiva contida que Isadora conhecia bem. Não do jeito que o senhor está pensando, pai, mas machucou. Seu Paulo cerrou os punhos, mas Helena colocou a mão no ombro dele, pedindo calma. Naquele momento, a filha precisava de acolhimento, não de guerra. Nos dias que se seguiram, Isadora mal saiu do quarto. Comia pouco, dormia menos ainda. Passava horas olhando para o teto, revivendo cada momento, cada sinal que tinha ignorado. Como ela não percebeu? Como foi tão cega? Helena respeitava o silêncio da filha, mas deixava chá quente na mesinha de cabeceira, colocava flores frescas no quarto e, às vezes, apenas sentava na beirada da cama, em silêncio, só para Isadora saber que não estava sozinha. Foi no 5º dia que Isadora finalmente contou tudo. Sentada na mesa da cozinha, com a mãe de um lado e o pai do outro, ela abriu o telefone e mostrou as fotos que tinha tirado das conversas de Renato. Dona Helena leu em silêncio, os olhos marejando. Seu Paulo, por outro lado, ficou vermelho de raiva. Esse desgraçado! Eu vou até São Paulo e... Não, pai! Isadora interrompeu, a voz firme pela primeira vez em dias. Não vale a pena. Como assim não vale a pena? Ele te humilhou, te usou. Eu sei, e ele vai pagar. Mas não do jeito que o senhor está pensando. Seu Paulo bufou indignado. Mas Helena segurou a mão da filha e disse baixinho: O que você vai fazer? Isadora não respondeu na hora, porque ela mesma ainda não sabia. Só sabia que não ia deixar aquilo passar em branco. Não ia ser a mulher que chorou, sumiu e foi esquecida. Nas semanas seguintes, ela entrou em contato com um advogado em Florianópolis. Deu entrada no divórcio. Renato tentou ligar, mandar mensagens, mas ela bloqueou tudo. Não queria ouvir desculpas, não queria ouvir mentiras. Já tinha ouvido demais. O processo foi rápido. Renato nem contestou. Provavelmente porque sabia que, se ela quisesse, podia expor tudo. E ele não podia se dar ao luxo de um escândalo. Não com a imagem pública que ele e a família construíram. Mas o pior não foi o divórcio. O pior foi o que veio depois. As fofocas. A elite paulistana, aquela mesma que tinha enchido o casamento dela de elogios, agora cochichava pelos cantos. Diziam que Isadora não tinha sido mulher suficiente para segurar um homem como Renato. Diziam que ela era provinciana demais, simples demais, que ele tinha se casado por pena e logo percebeu o erro. Uma colega jornalista, que Isadora considerava amiga, ligou para ela um dia e disse: Olha, eu te avisei que ele estava fora da sua liga, mas você não quis ouvir. Isadora desligou o telefone sem responder e bloqueou o número. Ela passou meses assim, afastada do jornalismo. Trancada em Florianópolis, evitando redes sociais, evitando pessoas. A depressão bateu forte. Teve dias que ela não conseguia sair da cama. Teve dias que ela não via sentido em nada. Mas Dona Helena não desistiu dela. Filha, dor faz parte da vida, mas não pode ser a vida inteira. Mãe, eu não aguento mais. Eu me sinto destruída.
Você não está destruída. Você está machucada e machucado, Sara. Demora, mas sara. Isadora quis acreditar, mas era difícil. Foi aí que Helena sugeriu terapia. No começo, Isadora resistiu. Achava que não precisava, que ia conseguir sozinha. Mas a mãe insistiu. E pela primeira vez em meses, Isadora cedeu. As sessões de terapia foram duras. Revolver a dor, falar sobre a humilhação, admitir que tinha ignorado sinais. Tudo isso doía mais do que ela imaginava. Mas aos poucos, ela começou a entender. Não foi culpa dela. Nada daquilo foi culpa dela. Renato era um manipulador. Um homem que usava as pessoas como peças em um jogo que só ele conhecia as regras. E ela tinha sido apenas mais uma peça. Mas agora ela estava fora do tabuleiro dele. E estava livre. 6 meses depois do divórcio, Isadora começou a sair de casa de novo. Voltou a caminhar na praia, voltou a sentir o cheiro do mar, aquele cheiro que sempre a acalmava. Voltou a escrever. Não matérias jornalísticas ainda, mas anotações, desabafos, pensamentos soltos. E foi ali, naquelas páginas de caderno, que uma ideia começou a nascer. E se ela contasse a história, não só a dela, mas de todas as mulheres que, como ela, foram enganadas, usadas, descartadas por homens poderosos que achavam que podiam fazer o que quisessem sem consequências? E se ela investigasse de verdade o mundo que tinha sido tão cruel com ela? E se ela transformasse a dor em verdade? A ideia a assustou, mas também a animou. Pela primeira vez em muito tempo, Isadora sentiu algo além de tristeza. Sentiu propósito. Mas antes de agir, ela precisava de uma coisa: coragem. E a coragem, ela descobriria em breve, viria de um lugar que ela menos esperava. E aí, o que você está achando até agora? Comenta aqui embaixo. E se você está gostando da história, deixa aquele like no vídeo. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa. Agora segura aí, porque o melhor ainda está por vir. 1 ano havia passado desde que Isadora voltara de Cancún. 1 ano inteiro de reconstrução silenciosa, de terapia, de choros noturnos e manhãs em que levantar da cama parecia uma vitória. Ela tinha sobrevivido, mas ainda não tinha vivido de verdade. A ferida estava cicatrizando, mas a marca permanecia, e Isadora sabia que algumas marcas a gente não apaga. A gente aprende a carregar. Foi em uma tarde de outubro, com o sol de primavera entrando pela janela da sala, que o telefone tocou. Era Marcelo, um editor de uma revista de jornalismo investigativo que Isadora tinha trabalhado anos atrás, antes de conhecer Renato. Isadora, sou eu, Marcelo, tudo bem? Ela hesitou. Fazia tanto tempo que não falava com ninguém do meio jornalístico, tanto tempo que não se sentia jornalista. Oi, Marcelo, tudo sim. E você? Olha, vou direto ao ponto. Tenho uma pauta e pensei em você. É no litoral de Alagoas, um projeto de preservação de corais, liderado por ativistas locais. Precisamos de alguém que escreva com sensibilidade, que entenda de gente, sabe? E você sempre foi a melhor nisso. Isadora ficou em silêncio. A ideia de voltar ao jornalismo a apavorava e, ao mesmo tempo, a atraía. Era como voltar a andar depois de uma perna quebrada. Doía, mas era necessário. Eu não sei se estou pronta. Isadora, você sempre foi pronta. Só esqueceu disso por um tempo. Pensa com carinho. A viagem está paga. E seria bom para você sair um pouco daqui, não acha? Ela olhou pela janela. A praia ao longe. O mar que sempre a acalmava. E pensou: talvez seja a hora. Está bem, eu aceito. Dona Helena quase pulou de alegria quando Isadora contou. Seu Paulo, mais contido, apenas acenou com a cabeça e disse: minha filha está voltando.
2 dias depois, Isadora estava em um avião com destino a Maceió. A ansiedade apertava o peito, mas havia também uma pontinha de expectativa. Algo novo. Algo que não tinha a ver com Renato, com São Paulo, com a dor que ela tinha vivido. Quando chegou ao litoral alagoano, o cenário a deixou sem palavras. Praias desertas, coqueiros balançando ao vento, águas cristalinas que pareciam pintadas à mão. Era como se o mundo tivesse cores de novo. O projeto de preservação ficava em um vilarejo pequeno, onde os moradores viviam da pesca artesanal e do turismo consciente. A equipe que liderava o projeto era composta por biólogos, mergulhadores e ativistas, que dedicavam a vida a proteger os recifes de corais da região. E foi ali, na beira de uma praia chamada Praia do Francês, que Isadora conheceu Lucas Farias. Ele estava agachado na areia, ajustando uma câmera fotográfica em um tripé, capturando o pôr do sol que incendiava o céu de laranja e rosa. Alto, pele morena queimada pelo sol, cabelos escuros levemente desalinhados, Lucas tinha aquele jeito tranquilo de quem não tem pressa, de quem entende que a vida não se controla, se observa. Isadora se aproximou, caderninho na mão. Oi, você é o Lucas Farias, o fotógrafo do projeto? Ele virou e o olhar dele encontrou o dela. Não foi nada dramático, não teve música de fundo, mas teve algo. Uma coisa sutil, um reconhecimento que ela não soube explicar. Sou eu. E você deve ser a jornalista de Florianópolis, certo? Isso, Isadora. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Bem-vinda. Espero que goste de mergulhar, porque a verdadeira história está lá embaixo. Nos dias seguintes, Isadora acompanhou Lucas e a equipe em mergulhos, entrevistas com pescadores, visitas a áreas de Recife degradadas pelo turismo predatório. Ela fazia anotações, gravava depoimentos, tirava fotos com o celular. Mas o que mais a impressionava era Lucas. Ele não falava muito, mas quando falava, cada palavra importava. Ele olhava as pessoas nos olhos, ouvia de verdade, não fingia interesse e tratava Isadora não como a jornalista de fora, mas como alguém que pertencia ali. Uma noite após um dia intenso de trabalho, eles ficaram sentados na varanda de uma pousada simples, dividindo uma cerveja gelada. O som das ondas ao fundo era o único barulho. Posso te perguntar uma coisa? Lucas quebrou o silêncio. Claro. Você parece cansada. Não de sono, de alma, sabe? Isadora ficou surpresa. Ninguém tinha percebido isso. Ou se percebeu, ninguém teve coragem de dizer. É perceptível assim, só para quem presta atenção. Ela sorriu sem jeito. Digamos que o último ano foi complicado. Lucas acenou, respeitando o espaço dela. Não precisa falar se não quiser, mas se quiser, eu sei ouvir. E Isadora, pela primeira vez desde que voltara de Cancún, contou. Não contou tudo, mas contou o suficiente. Falou do casamento, da lua de mel, da traição, da humilhação, das fofocas, da depressão e de como ainda estava tentando se encontrar no meio de tudo aquilo. Lucas ouviu em silêncio. Não interrompeu. Não deu conselhos baratos. Não disse, vai passar, ou você merece coisa melhor. Apenas ouviu. Quando ela terminou, ele ficou alguns segundos olhando para o mar. Depois disse, sabe o que eu aprendi fotografando a natureza? Que as coisas mais bonitas nascem depois da destruição. Um Recife que foi devastado por uma tempestade demora anos para se recuperar. Mas quando se recupera, ele fica mais forte, mais resistente, porque aprendeu a sobreviver. Isadora sentiu um nó na garganta. Você acha que eu vou me recuperar? Lucas olhou para ela com aquela calma que só ele tinha. Você já está se recuperando, só não percebeu ainda. Naquela noite, Isadora dormiu melhor do que tinha dormido em meses.
Os dias seguintes foram transformadores. Lucas mostrou a ela não só o projeto dos corais, mas também uma outra forma de viver. Ele acordava cedo, meditava na praia, trabalhava com paixão, ria com facilidade. Não tinha pressa, não tinha máscaras. Era real. E Isadora, aos poucos, começou a sentir que também podia ser real de novo. Uma tarde, depois de um mergulho especialmente bonito, eles estavam sentados na areia, secando ao sol. Lucas virou para ela e disse: "Posso te dar um conselho?" "Pode." "Você não precisa provar nada para ninguém, só para você mesma." Isadora engoliu seco. Aquelas palavras acertaram um lugar que ela nem sabia que estava exposto. "Mas, e se eu quiser provar? E se eu quiser que ele saiba que errou?" Lucas deu um sorriso triste. "Isadora, gente como ele não aprende. Mas você pode escolher o que fazer com a dor. Pode deixar ela te destruir, ou pode transformar ela em algo maior." Foi naquele momento que a semente plantada meses atrás começou a germinar de verdade, transformar a dor em algo maior. Ela pensou nas conversas que tinha tido com as mulheres do vilarejo. Mulheres que também tinham sido traídas, abandonadas, menosprezadas. Mulheres que também carregavam cicatrizes invisíveis. Mulheres cujas histórias ninguém contava. E pensou na história dela, na história de tantas outras, e pensou: e se eu contar? Não como desabafo, não como vingança, mas como denúncia. Quando voltou para Florianópolis, Isadora não era mais a mesma. Trazia no peito uma decisão. Trazia nos olhos uma chama que tinha se apagado, mas que agora voltava a arder. Ela ia escrever, ia investigar, ia expor. Não só Renato, mas todo o sistema que permitia que homens como ele fizessem o que quisessem sem pagar o preço. Sentou na frente do computador, abriu um documento em branco e digitou o título provisório: A Cidade de Vidro, e começou a escrever. Dona Helena, ao ver a filha de volta ao trabalho, com os olhos brilhando de propósito, sorriu e sussurrou uma oração de gratidão. Seu Paulo, mais cético, perguntou: "Você vai expor aquele canalha?" Isadora olhou para o pai e respondeu com uma firmeza que ela mesma não sabia que tinha: "Não só ele, vou expor todos." E assim começou a transformação mais poderosa de todas. Não a transformação silenciosa, mas a transformação que o Brasil inteiro ainda ouviria. Isadora passou os meses seguintes mergulhada em uma missão. Não era mais só sobre ela, era sobre todas as mulheres que, como ela, tinham sido usadas como degraus para homens que se achavam acima de qualquer consequência. Ela transformou o quarto na casa dos pais em um pequeno escritório, papéis espalhados pela cama, post-its colados na parede, arquivos abertos no computador. Dona Helena subia com café e pão com manteiga, deixava na mesinha e saía em silêncio, respeitando o processo da filha. A investigação começou pelo óbvio, o Grupo Prado Engenharia. Isadora vasculhou cada notícia, cada licitação, cada obra que a construtora havia tocado nos últimos 10 anos. E não demorou muito para encontrar o primeiro fio da meada. Havia denúncias antigas, abafadas, sobre irregularidades em relatórios ambientais, construções em áreas de preservação, subornos a fiscais, documentos falsificados, nada que tivesse ido adiante, porque o poder do dinheiro sempre calava as vozes certas. Mas Isadora não estava interessada em dinheiro, estava interessada em verdade. Ela entrou em contato com ex-funcionários da empresa. Alguns tinham medo de falar. Outros, demitidos injustamente, estavam sedentos por justiça. Um engenheiro que tinha sido afastado por se recusar a assinar laudos falsos passou a ela documentos internos que comprovavam fraudes em mais de 15 empreendimentos. Cada documento que Isadora lia a deixava mais indignada, mas também mais determinada.
Paralelamente, ela começou a escrever o livro, não como um relato pessoal apenas, mas como uma investigação jornalística profunda, costurando sua história com a de outras mulheres que tinham sido descartadas por homens da elite empresarial brasileira. Ela entrevistou dezenas delas, mulheres que tinham sido esposas troféu, amantes escondidas, funcionárias assediadas. Todas tinham algo em comum. Tinham sido silenciadas, mas agora, através da escrita de Isadora, elas teriam voz. Lucas ligava quase toda semana, às vezes apenas para perguntar como ela estava, outras vezes para compartilhar uma foto bonita que tinha tirado, ou para ler um trecho de um livro que achava que ela ia gostar. "Você está bem?" ele perguntava sempre. "Estou ocupada. Mas bem, não se perde nessa história, Isadora. Lembra do que eu te disse. Você não precisa provar nada." "Eu sei, mas agora não é mais sobre provar. É sobre mostrar." E ela mostrava, dia após dia, palavra após palavra. Mas o processo não era fácil. Teve noites em que Isadora chorava enquanto escrevia, revivendo a dor da lua de mel, as mensagens de Renato com Cláudia, a humilhação de ter sido chamada de ingrata. Teve dias em que ela quis desistir, jogar tudo fora, fingir que nada daquilo tinha acontecido. Foi em um desses dias que Dona Helena entrou no quarto, sentou na cama ao lado da filha e disse: "Quando você era pequena e caía da bicicleta, sabe o que eu sempre dizia?" Isadora limpou as lágrimas e sorriu, lembrando: "Que dor é só o corpo avisando que a gente está viva." "Exatamente. E essa dor que você está sentindo agora é a sua alma avisando que você está renascendo." Isadora abraçou a mãe com força e entendeu que, apesar de tudo, ela não estava sozinha. 9 meses depois de começar, o manuscrito de A Cidade de Vidro estava pronto. Eram 320 páginas de jornalismo investigativo implacável, intercalado com narrativas humanas profundas. Isadora expôs esquemas de corrupção, citando empresas, nomes, valores, mas também contou histórias. A história dela, a história de Juliana, executiva que perdeu o emprego por rejeitar o assédio do chefe. A história de Márcia, esposa de empresário que foi internada à força em clínica psiquiátrica quando descobriu o desvio de dinheiro do marido. Eram histórias que doíam, mas eram necessárias. O problema? Nenhuma grande editora quis publicar. "Muito arriscado", disseram. "Vai gerar processos", alertaram. "Você tem certeza que quer mexer com gente poderosa?" questionaram. Isadora quase desistiu. Mas então recebeu uma ligação de Beatriz Nogueira, dona de uma editora independente pequena, mas corajosa. "Li seu manuscrito, e ele é devastador, no melhor sentido. Eu quero publicar. Sei que vamos sofrer pressão. Sei que vamos ser processados, mas algumas histórias precisam ser contadas, não importa o preço." Isadora aceitou na hora. E aí, o que você está achando da reviravolta na vida da Isadora? Conta aqui nos comentários. E se você está torcendo por ela, deixa aquele like no vídeo para ajudar o canal a continuar trazendo histórias assim. Agora vem que a história está ficando ainda melhor. O lançamento foi discreto. Uma livraria pequena em Florianópolis, apenas amigos próximos e alguns jornalistas locais. Isadora estava nervosa. Não sabia se alguém além da família ia comprar o livro. Não sabia se alguém ia se importar. Mas aí, uma coisa estranha começou a acontecer. Uma jornalista que estava na plateia escreveu uma resenha emocionada no blog dela. A resenha viralizou. Em 2 dias, o livro esgotou na livraria. A editora precisou fazer uma segunda tiragem às pressas. E então, uma terceira e uma quarta. A Cidade de Vidro começou a aparecer em listas de mais vendidos. Livrarias de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília começaram a encomendar.
As redes sociais ferviam com depoimentos de mulheres que se identificavam com as histórias. E então veio o impacto que Isadora não esperava. A imprensa nacional começou a cobrir. Portais de notícia investigaram as denúncias do livro. O Ministério Público de São Paulo abriu inquérito para apurar as fraudes do Grupo Prado Engenharia. A Receita Federal começou a investigar sonegação fiscal. Tudo estava desmoronando. E no centro de tudo estava Isadora. A mulher que tinha sido chamada de ingrata na lua de mel. A mulher que tinha chorado sozinha em Cancún. A mulher que tinha voltado para casa destruída. Agora, ela era a voz que ninguém conseguia calar. Lucas veio visitá-la em Florianópolis 2 semanas após o lançamento. Ele trazia um buquê simples de flores do campo e aquele sorriso calmo que acalmava qualquer tempestade. "Você está bem?" Ele perguntou como sempre. "Estou assustada. Mas bem." Eles caminharam pela praia, descalços, sentindo a areia fria nos pés. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons de roxo e dourado. "Eu sempre soube que você era forte", Lucas disse. "Mas não imaginei que fosse tão corajosa." "Não sou corajosa, só estava cansada de ter medo." Ele parou, virou-se para ela e segurou suas mãos. "Isadora, você transformou dor em poder. Isso não é pouca coisa." Ela olhou nos olhos dele e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era paixão desesperada. Não era dependência, era paz. Era o tipo de amor que não grita, que apenas está. "Obrigada por ter acreditado em mim." Ela sussurrou. "Eu só te lembrei do que você já era. O resto foi tudo você." Naquela noite, Isadora recebeu um e-mail que mudaria tudo de novo. Era de uma produtora de documentários internacional. Eles queriam fazer um filme sobre a cidade de vidro e a investigação que ela tinha feito. Isadora leu o e-mail 3 vezes. Então olhou para Lucas, que estava ao lado dela na varanda. "Acho que minha vida nunca mais vai ser a mesma." Lucas sorriu. Não vai. Mas agora é você quem escolhe o que fazer com ela." E pela primeira vez em muito tempo, Isadora não teve medo do futuro. Ela tinha aprendido que não se recupera da dor fugindo dela, se recupera atravessando, e ela tinha atravessado, tinha sobrevivido, tinha renascido, mas o melhor ainda estava por vir. Porque em breve, Renato Albuquerque Prado iria descobrir que ignorar Isadora tinha sido o maior erro da vida dele. 2 anos e meio haviam se passado desde que Isadora voltara de Cancún com o coração em pedaços. 2 anos e meio de reconstrução, de investigação, de noites sem dormir e dias inteiros mergulhada em documentos que revelavam a podridão escondida atrás de fachadas de vidro e aço. A Cidade de Vidro não era mais apenas um livro, era um fenômeno. Estava na 3ª edição, com mais de 200.000 cópias vendidas. Clubes de leitura debatiam seus capítulos. Universidades usavam como material de estudo em cursos de jornalismo investigativo. E, mais importante, estava mudando vidas. Isadora recebia mensagens todos os dias, mulheres agradecendo por ter tido coragem de contar, mulheres dizendo que o livro tinha dado a elas força para sair de relacionamentos abusivos, mulheres que finalmente se sentiam vistas. Mas o impacto não era só emocional, era legal. O Ministério Público de São Paulo havia indiciado 4 executivos do Grupo Prado Engenharia por crimes ambientais, fraude documental e formação de cartel. A empresa, que era símbolo de luxo e poder, agora estava na corda bamba. Ações na bolsa despencaram, contratos foram cancelados. A marca que levou décadas para construir estava desmoronando em meses. E Renato Albuquerque Prado estava no centro do furacão. A imprensa o perseguia. Repórteres acampavam na porta do escritório dele, na porta da mansão nos Jardins.
Ele, que sempre amou os holofotes, agora os temia. Dava entrevistas curtas, nervosas, sempre negando as acusações, sempre culpando terceiros, sempre se fazendo de vítima. Mas ninguém acreditava mais nele. Enquanto isso, Isadora estava em outro lugar, literalmente e figureiramente. Lucas havia se mudado para Florianópolis. Não de forma oficial, não com alarde. Mas aos poucos, escova de dentes dele apareceu no banheiro da casa de Isadora. Roupas no armário, livros na estante, câmeras fotográficas espalhadas pela sala. Eles não haviam feito declarações formais de namoro. Não precisavam. O relacionamento deles era diferente de tudo que Isadora já tinha vivido. Era leve, era parceria, era respeito. Lucas trabalhava em seus projetos de fotografia documental, muitas vezes viajando por semanas. Isadora escrevia, dava palestras, atendia a entrevistas. Mas quando estavam juntos, era simples, era real. Você está feliz? Lucas perguntou uma noite, enquanto estavam deitados na rede da varanda, olhando as estrelas. Isadora pensou antes de responder. Felicidade, ela tinha aprendido, não era ausência de dor, era escolher viver apesar dela. Estou, pela primeira vez em muito tempo, estou. Ele apertou a mão dela e sorriu. Foi nesse período de relativa paz que Isadora recebeu o convite que mudaria tudo novamente. A produtora de documentários, a mesma que havia entrado em contato meses atrás, finalmente tinha tudo aprovado. Eles queriam fazer não só um documentário, mas uma série. 3 episódios investigando a corrupção na construção civil no Brasil, usando a Cidade de Vidro como ponto de partida. E queriam Isadora não apenas como consultora, queriam ela na frente das câmeras, narrando, investigando, sendo o rosto da história. Eu não sei se consigo, ela confessou para Lucas naquela noite. Por quê? Porque eu não sou apresentadora, sou escritora, fico melhor atrás das palavras do que na frente das câmeras. Lucas a olhou com aquela calma que ela já conhecia tão bem. Isadora, você passou os últimos anos dando voz a quem não tinha. Agora é hora de usar a sua própria voz e confiar que ela é forte o suficiente. Ela respirou fundo e aceitou. As filmagens começaram 3 meses depois. Isadora viajou por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, entrevistando ex-funcionários, advogados, vítimas de desabamentos causados por construções irregulares. Lucas a acompanhou, registrando tudo com suas lentes. Foi um processo exaustivo, mas também libertador. Isadora olhava para a câmera e dizia as verdades que antes só escrevia. E cada palavra que saía da boca dela tinha peso, tinha autoridade, porque era verdade vivida. Durante as gravações, ela precisou voltar a São Paulo. E foi aí que aconteceu. A equipe de produção havia marcado uma coletiva de imprensa no auditório de um hotel no centro da cidade. Seria o lançamento oficial da série documental. Jornalistas do Brasil inteiro foram convidados. Canais de televisão, portais de notícia, influenciadores digitais. A sala estava lotada. Isadora entrou no palco ao lado da diretora do documentário e dos produtores. Os flashes dispararam, as câmeras gravaram. Ela, que 3 anos atrás chorava escondida em Cancún, agora estava ali, no centro das atenções. Mas dessa vez, por escolha, por mérito. A diretora começou a falar, explicando o projeto. Mas Isadora mal conseguia prestar atenção, porque no fundo da sala ela viu. Renato Albuquerque Prado havia entrado. O coração dela acelerou, não de medo, mas de estranheza, como se estivesse vendo um fantasma. Ele estava diferente, mais magro, olheiras profundas. O terno, sempre impecável, agora estava levemente amassado.
A arrogância de antes tinha sido substituída por algo que parecia desespero. Ele se sentou na última fileira, tentando passar despercebido. Mas Isadora o viu. E ele sabia que ela o viu. Quando chegou a vez dela falar, Isadora se levantou e foi até o microfone. Respirou fundo, olhou para a plateia e então olhou diretamente para Renato. 3 anos atrás, eu era uma mulher invisível, ignorada, descartada, chamada de ingrata por ter esperado o mínimo de respeito em um casamento. A sala ficou em silêncio. Todos sabiam que ela estava falando de algo pessoal. Todos sabiam para quem ela estava falando. Eu poderia ter sumido, poderia ter deixado a dor me destruir, mas escolhi transformar essa dor em verdade, e a verdade descobri é a única vingança que realmente dói. Ela fez uma pausa. Renato estava pálido, os olhos fixos nela. Este documentário não é sobre mim. É sobre todas as pessoas que foram pisadas, usadas, descartadas por gente que achava que poder era sinônimo de impunidade. E estou aqui hoje para dizer, não é. A plateia explodiu em aplausos. Isadora voltou para a cadeira, o coração batendo forte, mas firme. Ela não havia planejado dizer aquilo, mas saiu, e precisava sair. Quando a coletiva terminou, jornalistas cercaram Isadora. Perguntas, flashes, microfones. Ela respondeu com calma, com clareza. Estava no controle. Foi quando Renato se aproximou. A equipe de segurança tentou barrá-lo, mas Isadora fez um gesto, indicando que estava tudo bem. Ela queria ouvir o que ele tinha a dizer, não porque precisava, mas porque merecia. Renato parou a poucos metros dela. As câmeras, percebendo o momento, começaram a gravar. Ele sabia, ela sabia, todo mundo sabia que aquilo ia virar manchete. Isadora. A voz dele saiu rouca, quase inaudível. Eu preciso falar com você. Ela o olhou, sem raiva, sem dor. Apenas com uma frieza serena. Não precisa, já disse tudo o que tinha para dizer. Eu errei, eu sei que errei, Você não errou, Renato. Ela o interrompeu, a voz firme. Você escolheu me tratar como nada, escolheu mentir, escolheu me humilhar, e agora está colhendo o que plantou. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Isadora deu um passo à frente, aproximando-se dele. E então, disse baixinho, mas alto o suficiente para os microfones captarem. Obrigada. Se você não tivesse me destruído, eu nunca teria descoberto quem eu realmente sou. Ela virou as costas e saiu, deixando Renato ali, parado, enquanto os flashes disparavam em volta dele. Obrigada por continuar comigo até aqui. Eu sei que a história é intensa, mas garanto que o melhor ainda está por vir. Fica comigo que a virada final vai te emocionar. Você não vai querer perder. Naquela noite, o vídeo da interação entre Isadora e Renato viralizou. As manchetes pipocavam. A mulher ignorada na lua de mel agora decide quem merece ser ouvido. Isadora Monteiro confronta ex-marido em coletiva de imprensa. De humilhada a best-seller, a vingança mais poderosa do Brasil. Isadora não leu nenhuma manchete. Não precisava. Porque pela primeira vez na vida, ela não estava vivendo para provar nada para ninguém. Estava vivendo para ela mesma. E isso, descobriu, era a maior liberdade de todas. Nos 3 meses seguintes à coletiva de imprensa, a vida de Isadora virou de cabeça para baixo, mas dessa vez para cima. A Cidade de Vidro alcançou a marca de 500 mil de cópias vendidas. A série documental estreou simultaneamente em plataformas de streaming no Brasil, Portugal e Estados Unidos. No primeiro fim de semana, foi o conteúdo mais assistido em território nacional. As redes sociais ferviam. Hashtags como Mas Cidade de Vidro e Justiça para Isadora dominaram os trending topics por semanas. Mas o impacto foi muito além das telas. A Ordem dos Advogados do Brasil
abriu processo disciplinar contra advogados que tinham facilitado as fraudes documentadas no livro. A Polícia Federal deflagrou operação para investigar esquema de propina envolvendo fiscais de obras. Dezenas de empresas tiveram contratos suspensos. E o Grupo Prado Engenharia, antissímbolo de poder e sofisticação, estava sendo esmagado pelo peso da própria corrupção. Renato Albuquerque Prado viu seu mundo desmoronar, peça por peça. Primeiro foram os sócios. Empresários que até então eram seus aliados começaram a pular do barco. Tiraram seus nomes da empresa, venderam ações, cortaram vínculos. Ninguém queria ser associado àquele sobrenome. Depois vieram os processos judiciais. O Ministério Público pediu o bloqueio de bens pessoais de Renato, contas bancárias congeladas, imóveis penhorados. A mansão nos Jardins, que ele tanto amava exibir, foi colocada em leilão para pagamento de indenizações a trabalhadores lesados pelas obras irregulares. E então veio o pior: a prisão preventiva. Renato foi detido em uma operação da Polícia Federal pela manhã, na frente das câmeras. As imagens rodaram o Brasil. O homem que se achava intocável, agora algemado, sendo colocado dentro de uma viatura. A queda foi tão brutal quanto a arrogância que ele sempre exibiu. Cláudia Ramos, a ex-assessora de imprensa e amante de Renato, também foi investigada. Descobriram que ela havia desviado verbas de projetos sociais da empresa para contas particulares. Foi demitida, processada e exposta publicamente. A carreira que ela construiu, à base de mentiras e manipulação, desmoronou em questão de dias. Enquanto isso, Isadora estava em outro universo. Ela foi convidada para dar palestras em universidades, fóruns de jornalismo, congressos internacionais. Falava sobre ética, sobre coragem, sobre o papel da imprensa em fiscalizar o poder e sempre terminava suas falas com a mesma mensagem: não aceitem ser invisíveis, não aceitem ser ignoradas, vocês não são ingratas por exigirem respeito, vocês são humanas. A cada palestra, mulheres se levantavam aplaudindo, muitas com lágrimas nos olhos, porque se viam nela, porque entendiam que não estavam sozinhas. Isadora também foi capa de revistas, não as revistas de celebridades, mas as de jornalismo, de cultura, de transformação social. Uma das capas mais icônicas mostrava ela sentada em uma cadeira simples, olhando diretamente para a câmera, com a legenda: "A mulher que não calou". Mas, no meio de todo esse furacão público, Isadora mantinha os pés no chão. E isso se devia, em grande parte, a Lucas. Ele estava sempre ali, não nos holofotes, não nas entrevistas, mas ao lado dela quando as luzes se apagavam. Quando a casa ficava em silêncio e ela precisava apenas ser Isadora, não a escritora, não a ativista, apenas ela. Uma noite, após uma semana intensa de compromissos em São Paulo, Isadora voltou exausta para Florianópolis. Lucas a esperava na varanda da casa com vinho e aquela calma que sempre a acalentava. "Como foi?" ele perguntou, entregando a taça. "Cansativo, mas bom." Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas ouvindo o barulho das ondas. "Você sabe que está mudando vidas, né?" Lucas disse, quebrando o silêncio. Isadora suspirou. "Às vezes eu sinto que estou só, mexendo em feridas, revirando dores. Mas é assim que elas saram. Ninguém cura escondendo a ferida." Ela olhou para ele e sorriu. Como ele sempre sabia exatamente o que dizer. "Eu te amo." As palavras saíram sem aviso, simples, verdadeiras. Lucas sorriu, daquele jeito tranquilo dele. "Eu também te amo, desde Alagoas." E não precisaram dizer mais nada, porque amor verdadeiro não precisa de discursos, só de presença. Foi nesse período de relativa paz pessoal que Isadora recebeu o convite que marcaria o ápice da sua jornada.
O Prêmio Internacional de Jornalismo Investigativo, sediado em Lisboa, Portugal, a havia indicado na categoria de melhor livro-reportagem. Era um dos prêmios mais prestigiados do mundo, e a Cidade de Vidro estava concorrendo com obras de jornalistas veteranos de países como Estados Unidos, Inglaterra e França. Isadora nem acreditou quando recebeu o e-mail. Mãe, eu fui indicada para um prêmio em Portugal. Dona Helena, que estava estendendo roupa no quintal, largou tudo e abraçou a filha com força. Eu sempre soube, minha filha, sempre soube que você ia longe. Seu Paulo, mais contido, apenas acenou com a cabeça. Mas Isadora viu os olhos do pai marejarem, e aquilo valeu mais do que qualquer troféu. 2 semanas depois, Isadora estava em um avião com destino a Lisboa. Lucas ao lado dela, segurando sua mão durante a decolagem, porque ele sabia que ela tinha medo de voar. A cerimônia aconteceu no Teatro Nacional de São Carlos, um dos mais belos da Europa. O salão estava repleto de jornalistas, escritores, acadêmicos, autoridades. Isadora estava nervosa, vestida em um vestido simples, mas elegante, escolhido por Dona Helena. Quando anunciaram a categoria dela, o coração dela disparou. E o vencedor do prêmio de melhor livro-reportagem é Isadora Monteiro Duarte, pelo livro A Cidade de Vidro. O salão explodiu em aplausos. Isadora ficou paralisada por um segundo. Lucas tocou seu ombro sorrindo. Vai, você merece. Ela se levantou, as pernas trêmulas, e caminhou até o palco. Subiu os degraus devagar, tentando não tropeçar. Quando pegou o troféu nas mãos, pesado e frio, a emoção tomou conta. O apresentador entregou o microfone. A plateia esperava. Isadora respirou fundo e começou a falar. 3 anos atrás, eu estava destruída. Humilhada, invisível. Um homem que deveria me amar me chamou de ingrata na lua de mel porque eu pedi atenção, porque eu quis ser tratada como gente. Ela fez uma pausa. Algumas pessoas na plateia já estavam emocionadas. Eu poderia ter guardado essa dor só para mim, mas decidi que ela precisava servir para alguma coisa. E esse prêmio não é meu. É de todas as mulheres que já foram ignoradas, menosprezadas, descartadas, mas que nunca deixaram de sentir. A voz dela tremeu. Este prêmio é para vocês, para nós, para todas que aprenderam que silêncio não é fraqueza, é estratégia, e que evolução dói mais do que qualquer vingança. O teatro ficou em silêncio por um instante, e então os aplausos vieram. De pé, prolongados, emocionados. Isadora desceu do palco com o troféu nas mãos e, quando voltou para o assento ao lado de Lucas, ele a abraçou forte e sussurrou. Você é incrível. Mas a noite não tinha terminado. Após a cerimônia, jornalistas cercaram Isadora. Perguntas sobre o livro, sobre o documentário, sobre o impacto das investigações. Ela respondeu tudo com paciência, com clareza. Mas havia uma pergunta que todos queriam fazer. Isadora, o que você diria hoje para o seu ex-marido, Renato Albuquerque Prado? Ela hesitou, pensou, e então respondeu. Eu diria obrigada, porque ele me ensinou que o pior tipo de traição não é a que você sofre, é a que você permite, e eu nunca mais vou permitir. A resposta viralizou antes mesmo do fim da noite. No Brasil, as notícias sobre a premiação dominaram os portais. As redes sociais celebraram. Mulheres de todo o país compartilhavam fotos de Isadora no palco com legendas de empoderamento, superação, vitória. E Renato? Renato assistiu à transmissão da premiação da cela onde estava preso provisoriamente, sozinho, sem advogados ao lado, sem Cláudia, sem sócios, sem ninguém. Ele viu a mulher que tinha chamado de ingrata receber um dos maiores prêmios do jornalismo mundial. Viu ela sendo aplaudida de pé, viu ela brilhando. E pela primeira vez em toda a sua vida, Renato Albuquerque Prado entendeu o verdadeiro significado da palavra perder.
6 meses haviam se passado desde a premiação em Lisboa. 6 meses de uma vida que Isadora jamais imaginou viver. Convites para eventos internacionais chegavam toda semana. Propostas de adaptação de A Cidade de Vidro para o cinema lotavam sua caixa de e-mails. Ofertas de editoras estrangeiras para traduzir o livro em 15 idiomas diferentes. Convites para dar palestras em universidades da Europa, Estados Unidos, até mesmo Ásia. O mundo inteiro queria ouvir Isadora Monteiro Duarte. Mas, curiosamente, o que ela mais queria era sossego. Ela voltou para Florianópolis e, dessa vez, ficou. Recusou a maioria dos convites. Aceitou apenas os que realmente faziam sentido, os que tinham propósito além da fama. Porque fama, ela havia aprendido da forma mais dura, é vazia quando não vem acompanhada de significado. E Isadora não queria ser apenas um nome, queria ser substância. Lucas e ela alugaram uma casa pequena na Praia da Joaquina. Nada luxuoso, nada que lembrasse os palácios de vidro e aço onde ela tinha se perdido anos atrás. Apenas um refúgio de madeira clara, com varanda ampla de frente para o mar, onde eles podiam acordar com o barulho das ondas quebrando na areia e dormir vendo as estrelas pontilharem o céu. Ele continuava com seus projetos de fotografia documental, agora focado em comunidades pesqueiras do litoral catarinense. Registrava rostos envelhecidos pelo sol, mãos calejadas pelas redes, histórias de resistência e dignidade. Isadora começou a escrever um novo livro, não sobre corrupção, não sobre dor, mas sobre recomeço, sobre mulheres que, como ela, encontraram força onde pensavam que só havia fraqueza, mulheres que transformaram cicatrizes em testemunhos de sobrevivência. A rotina deles era simples, quase monótona para quem olhava de fora, mas para Isadora era sagrada. Café da manhã na varanda, sempre com pão fresquinho e geleia de frutas vermelhas que a mãe fazia. Trabalho pela manhã, cada um no seu canto da casa, mas sempre conectados por aquela presença silenciosa que o amor verdadeiro traz. Caminhadas na praia à tarde, descalços, sentindo a areia fria entre os dedos. Jantares preparados juntos, rindo de piadas bobas, queimando o arroz de vez em quando, dançando na cozinha ao som de músicas antigas. Era o tipo de vida que Isadora sempre sonhou, mas que, durante anos, achou que nunca mereceria. Porque alguém tinha plantado na cabeça dela que mulheres como ela, simples, provincianas, não mereciam felicidade plena. Mas agora ela sabia a verdade, e a verdade a tinha libertado. Dona Helena e seu Paulo visitavam com frequência. O pai, que sempre fora duro, de poucas palavras e muitas preocupações, agora olhava para a filha com um orgulho que ele não conseguia mais esconder. Ele não era de abraços longos, nem de declarações emocionadas, mas Isadora via nos olhos dele. Via no jeito que ele apertava o ombro dela ao chegar. Via no sorriso discreto quando alguém comentava sobre o sucesso da filha. A mãe, por sua vez, passava horas conversando com Lucas na varanda, feliz por ver a filha ao lado de um homem que a respeitava de verdade, que a via como igual, que celebrava as vitórias dela sem sentir-se ameaçado. Esse sim é homem de verdade, seu Paulo disse uma vez baixinho, enquanto via Lucas ajudando Isadora a lavar a louça após o almoço de domingo. Dona Helena sorriu, apertando a mão do marido. Eu sempre soube que minha filha encontraria, só precisava esperar o tempo certo. Mas nem tudo era paz absoluta. A vida real não é um conto de fadas onde, depois da vitória, tudo se resolve magicamente. As consequências do livro e do documentário ainda reverberavam pelo país. O Grupo Prado Engenharia entrou oficialmente em recuperação judicial. A empresa que empregava milhares de pessoas, que construiu arranha-céus e condomínios de luxo,
agora estava falida. Mais de 200 funcionários foram demitidos de uma vez só. Dezenas de famílias que dependiam daqueles empregos ficaram desamparadas, sem saber como pagar as contas do mês seguinte. E isso pesava no coração de Isadora. Ela sabia, racionalmente, que não era culpa dela, que ela tinha apenas exposto a verdade. Que quem causou aquilo foram os corruptos, os mentirosos, os que escolheram o lucro acima da ética. Mas ainda assim, ver gente inocente pagando o preço da ganância alheia a deixava com um nó na garganta. Eu não queria que gente inocente pagasse pelo erro dos poderosos. Ela confessou para Lucas uma noite, enquanto estavam deitados na rede da varanda, observando a lua cheia iluminar o mar. Lucas segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Você não causou isso, Isadora. Eles causaram. Você só expôs, e expor a verdade nunca é errado mesmo quando dói, mesmo quando tem consequências que a gente não previa. Ela sabia que ele estava certo, mas ainda assim doía, porque empatia dói. E Isadora nunca perdeu isso, nunca endureceu o coração a ponto de não sentir. Renato Albuquerque Prado, por sua vez, foi condenado a 8 anos de prisão por crimes de corrupção ativa e passiva, fraude documental, lavagem de dinheiro e formação de cartel. A sentença foi divulgada em todos os jornais do país. Ele, que sempre viveu cercado de luxo, de mordomias, de pessoas que diziam sim para tudo, agora cumpria pena em regime semiaberto em uma penitenciária na zona leste de São Paulo. As imagens da prisão dele rodaram o Brasil. O homem de terno impecável, agora vestindo uniforme de presidiário. O homem que se achava intocável, agora fichado como criminoso comum. Isadora viu as notícias. Não sentiu prazer com a prisão dele. Não sentiu aquela vingança doce que as pessoas imaginam. Sentiu apenas alívio. Alívio de que a justiça, mesmo que lenta, demorada e falha, tinha chegado. Alívio de que o sistema, mesmo que raramente funcionou, mas não sentiu ódio, porque ódio prende. E Isadora estava livre. Cláudia Ramos, a ex-assessora de imprensa e amante de Renato, também foi condenada. 3 anos de prisão em regime aberto, mais a devolução integral de valores desviados de projetos sociais. Sua carreira estava destruída. Seu nome manchado para sempre. E ela, que sempre quis estar ao lado do poder, que sempre se vendeu por migalhas de atenção, agora estava completamente sozinha. Abandonada pelos mesmos que um dia a usaram. Isadora não sentiu pena dela, mas também não sentiu prazer. Apenas reconheceu que cada um colhe aquilo que planta. E Cláudia tinha plantado mentiras. Agora colhia solidão. Mas o desfecho mais surpreendente, o mais inesperado de todos, veio de uma pessoa que Isadora jamais imaginou que voltaria a ver. Uma tarde ensolarada de novembro, o interfone da casa tocou. Isadora estava no escritório improvisado, revisando um capítulo do novo livro. Atendeu sem pensar muito. Oi, filha, é a mãe do Renato. Isadora ficou paralisada. A voz do outro lado era inconfundível. Dona Silvia Prado. A mulher fria, elegante, de postura impecável e palavras afiadas. A mulher que sempre a tratou como se fosse inferior, como se fosse uma intrusa no mundo da alta sociedade. A mulher que escolheu o vestido do casamento dela sem perguntar sua opinião, que decidiu o cardápio, as flores, tudo, como se Isadora fosse apenas uma peça decorativa. A mulher que Isadora agora entendia sempre soube quem o filho realmente era e escolheu fingir. O que a senhora quer? Isadora perguntou, controlando a voz para não tremer. Eu gostaria de falar com você. Pessoalmente, se você permitir. Sei que não tenho direito de pedir isso, mas, por favor. Isadora hesitou. Cada célula do corpo dela gritava para recusar, para dizer não,
para mandar aquela mulher embora e nunca mais olhar para trás. Lucas, que estava ao lado dela ouvindo a conversa, segurou sua mão e sussurrou: "Você não precisa, mas, se quiser, eu fico do seu lado. Sempre." Ela respirou fundo e pensou: "Eu não faço isso por ela, faço por mim. Porque eu mereço fechar esse ciclo do jeito que eu escolher." "Está bem, pode subir." Dona Silvia entrou na casa com a postura ereta de sempre, mas o rosto estava diferente, envelhecido, cansado. As rugas ao redor dos olhos eram mais fundas, marcadas por noites mal dormidas e lágrimas escondidas. Os cabelos, antes impecáveis, tingidos religiosamente a cada mês, agora tinham fios brancos aparentes, rebeldes, que ela nem se importava mais em esconder. A roupa, ainda cara, estava levemente amassada, como se ela tivesse perdido o interesse pelas aparências. Ela olhou ao redor da casa, simples, modesta, aconchegante, tão diferente do mundo de mármore e cristal onde ela sempre viveu. E então olhou para Isadora. "Obrigada por me receber." Isadora não respondeu, apenas esperou, os braços cruzados, a expressão neutra. Dona Silvia sentou no sofá, as mãos trêmulas segurando a bolsa de grife no colo. Uma bolsa que valia mais do que o aluguel da casa de Isadora, mas que agora parecia apenas vazia. "Eu vim aqui para pedir desculpas." Isadora arregalou os olhos. Aquilo era a última coisa que esperava ouvir. Dona Silvia Prado pedindo desculpas. A mulher que nunca admitia estar errada. A mulher que sempre teve a última palavra. "Eu sabia." A voz de Dona Silvia saiu baixa, quase um sussurro rouco. "Eu sempre soube quem meu filho era. Sabia que ele não te amava. Sabia do caso com a Cláudia. Sabia que ele estava usando você. Mas fingi que não sabia porque eu precisava que ele casasse. Precisava da imagem de família perfeita. Precisava manter as aparências. Precisava que o mundo visse os Prado como intocáveis." Isadora sentiu a raiva subir, quente e ardente, mas se controlou. Respirou fundo. "A senhora usou a vida dele e a minha só para manter aparências? Só para fingir que era perfeita?" "Sim." Dona Silvia levantou o rosto e Isadora viu. Viu as lágrimas. Viu o arrependimento genuíno. "E agora estou pagando. Meu filho está preso. Minha família está destruída. Perdi amigos. Perdi o respeito da sociedade. Perdi tudo aquilo que eu achava que importava. E eu perdi a minha dignidade. Descobri que passei a vida inteira construindo castelos de areia e a maré levou tudo." Isadora ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Parte dela queria gritar. Parte dela queria expulsar aquela mulher dali. Mas outra parte, a parte que tinha evoluído, apenas observava. "Você não precisa me perdoar." Dona Silvia continuou, a voz falhando. "Eu não mereço, eu sei disso. Mas eu precisava que você soubesse que eu reconheço o mal que fiz. E que você é tudo aquilo que eu nunca tive coragem de ser. Você é forte. Você é verdadeira. Você escolheu a verdade mesmo sabendo que ia doer. E eu passei a vida inteira escolhendo a mentira porque achei que seria mais fácil." Ela se levantou, ainda segurando a bolsa contra o peito, como se fosse um escudo inútil, e caminhou devagar em direção à porta. Antes de sair, virou-se mais uma vez. "Obrigada por ter exposto a verdade. Meu filho precisava aprender, e eu também. Tarde demais, mas aprendi." E saiu, deixando no ar um silêncio pesado. Isadora ficou parada no meio da sala, processando o que tinha acabado de acontecer. Lucas a abraçou por trás, sem dizer nada, porque às vezes não há o que dizer, apenas sentir. Apenas estar presente. "Você está bem?" ele perguntou depois de um tempo. "Estou, porque eu entendi uma coisa. Perdoar não é dizer que o que a pessoa fez foi certo. É escolher não carregar mais o peso do que ela fez. E eu não quero mais carregar." Lucas beijou a testa dela, suave.
Você é incrível. 2 semanas depois, Isadora recebeu um e-mail inesperado. Era de uma organização internacional de direitos das mulheres, sediada em Genebra, Suíça. Eles queriam que ela fosse embaixadora oficial de uma campanha global contra a violência psicológica em relacionamentos. Violência não é só física, dizia o e-mail. É também ser invisibilizada, menosprezada, humilhada, silenciada, desvalorizada. E você é a prova viva de que é possível sair disso e reconstruir. Você é a voz que milhões de mulheres precisam ouvir. Isadora leu o e-mail 3 vezes, 4, 5, e então olhou para Lucas, que estava ao lado dela na varanda. Eu acho que ainda tenho muito trabalho a fazer. Ele sorriu daquele jeito tranquilo que ela amava. Eu sei, e eu vou estar do seu lado, sempre. E foi assim, aos poucos, que Isadora entendeu que sua jornada não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre transformação, sobre usar a dor como combustível para mudar o mundo. Nem que fosse o mundo de uma mulher por vez. Nem que fosse salvando uma alma de cada vez. 3 meses depois, Isadora estava de volta a Portugal. Mas dessa vez, não para receber prêmio, para dar uma palestra em um congresso internacional sobre violência de gênero, que reunia ativistas, psicólogos, advogados e sobreviventes de mais de 50 países. O auditório estava lotado, mais de 1.200 pessoas. Ela subiu no palco vestindo um conjunto simples, mas elegante, sem joias, sem maquiagem pesada. Apenas ela, Isadora, real, verdadeira. O coração batia forte, mas firme. Eu quero começar contando uma história, ela disse ao microfone, a voz ecoando pelo enorme salão. A história de uma mulher que foi chamada de ingrata na lua de mel. O público ficou em silêncio absoluto. Dava para ouvir uma agulha cair. Essa mulher chorou sozinha em um quarto de hotel de luxo. Sentiu vergonha de voltar para casa. Achou que era culpa dela não ter sido mulher suficiente. Achou que merecia ser ignorada. Mas então ela entendeu uma coisa. Uma coisa que mudou tudo. Não era culpa dela. Nunca foi. E ela decidiu que não ia mais carregar uma culpa que nunca foi sua. Ela fez uma pausa, olhando para as centenas de rostos atentos na plateia. Hoje, eu quero dizer para todas as mulheres que estão me ouvindo, seja aqui ou em qualquer lugar do mundo, vocês não são ingratas por quererem respeito. Não são exageradas por exigirem amor verdadeiro. Não são dramáticas por chorarem quando são maltratadas. Não são fracassadas por saírem de relacionamentos que não as valorizam. Vocês são corajosas, vocês são fortes, e o mundo precisa da coragem de vocês. O auditório explodiu em aplausos, prolongados, emocionados. Muitas mulheres choravam abertamente, outras se abraçavam. E Isadora, pela primeira vez, entendeu o verdadeiro poder da sua voz. Não era sobre ela, era sobre todas. Após a palestra, dezenas de mulheres a procuraram, cada uma com sua história, cada uma com sua dor. E Isadora ouviu todas, uma por uma. Depois, já no final da noite, ela caminhou pelas ruas de Lisboa ao lado de Lucas. O sol tinha se posto há horas, mas a cidade ainda pulsava vida. Luzes amareladas, bonde elétrico passando, músicos de rua tocando fado nas esquinas. Eles pararam em um mirante com vista para o rio Tejo, que refletia as luzes da cidade como um espelho líquido. "Você está feliz?" Lucas perguntou como sempre perguntava. Isadora pensou e sorriu. "Estou completa, e isso é melhor que feliz. Porque felicidade vem e vai, mas completude fica." Ele a puxou para perto e a beijou, devagar, profundo, ali, naquele mirante com Lisboa aos pés deles e o mundo inteiro esperando. Isadora sentiu que finalmente tinha chegado, não ao final, mas ao começo de tudo, ao começo da vida que ela sempre mereceu.
Enquanto isso, no Brasil, Renato Albuquerque Prado olhava pela pequena janela gradeada da cela. Ele tinha acesso limitado à internet, apenas 1 hora por dia, no computador da biblioteca da penitenciária. Mas naquele dia, ele viu uma matéria sobre Isadora. A manchete gritava: ex-mulher humilhada na lua de mel se torna ativista internacional e referência em luta contra a violência psicológica. Ele leu a matéria inteira. Cada palavra, cada frase. Viu as fotos dela em congressos, em capas de revistas, abraçando mulheres que choravam de emoção ao conhecê-la. E, pela primeira vez, Renato sentiu algo que nunca tinha sentido antes: arrependimento real. Não pelo que perdeu, não pelas empresas, pelo dinheiro, pela liberdade, mas pelo que destruiu, pela mulher que ele teve e descartou como lixo, porque agora ele via quem Isadora realmente era, e entendia tarde demais que ele tinha tido nas mãos um diamante e tratou como pedra comum. De volta a Florianópolis, Isadora estava sentada na varanda da casa de madeira, escrevendo o último capítulo do novo livro. Dona Helena estava ao lado dela, tricotando um xale cor de vinho. Seu Paulo pescava na beira da praia, os pés descalços tocando a espuma do mar. Lucas fotografava o pôr do sol, capturando aqueles tons impossíveis de laranja, rosa e roxo. Era uma cena simples, ordinária, cotidiana. Mas para Isadora era tudo. Era o paraíso que ela construiu com as próprias mãos. Com as próprias escolhas. Ela fechou o notebook, salvou o documento e olhou para o mar. O mesmo mar que testemunhou sua dor anos atrás. O mesmo mar que a viu quebrada, humilhada, perdida. O mesmo mar que agora refletia a mulher que ela se tornou. Forte, inteira, livre. E então sussurrou para si mesma, para o vento, para o universo: obrigada. Obrigada pela dor que a ensinou a ser forte. Obrigada pela queda que a ensinou a levantar. Obrigada pela humilhação que a ensinou a ter voz. Obrigada pela traição que a ensinou a se amar primeiro. Porque no final, Isadora descobriu a verdade mais poderosa de todas. Algumas mulheres não se vingam. Elas apenas evoluem. E a evolução, quando é verdadeira, não precisa de gritos. Não precisa de espetáculo. Precisa apenas de coragem, e tempo, e escolhas certas. E Isadora tinha feito todas as escolhas certas. E você, o que achou dessa história? Deixa aqui nos comentários o que você sentiu, o que você aprendeu. Qual foi o momento que mais te tocou? Foi quando ela voltou de Cancún? Foi o reencontro com o ex-marido? Foi a conversa com a sogra? Conta pra gente. E se essa história te emocionou, se você se viu em algum pedaço dela, ou se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo. Manda para aquela amiga que está passando por algo parecido. Manda para aquela pessoa que precisa de força para recomeçar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E deixa aquele like, porque isso ajuda muito, muito mesmo, o canal a continuar trazendo conteúdos reais, emocionantes, que tocam o coração e que transformam. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada por ter vivido essa jornada comigo, do começo ao fim. Obrigada por ter sentido cada emoção junto com a Isadora. E lembra sempre, você nunca é ingrata por querer ser amada de verdade. Você é humana e merece respeito, sempre, em qualquer circunstância, sem exceções. Até a próxima história. E que essa história te inspire a escrever a sua própria. Com coragem, com verdade e com amor próprio acima de tudo. Um beijo no coração. E até breve.